Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros com suas congregações que estão reunidos hoje, sexta-feira, 21 de junho deste ano 2024. Temos o tema A Visitação de Deus, a Maior Bênção, que foi pregada domingo 30 de junho de 2013 em São Salvador, El Salvador. Nosso irmão William ali leu a escritura de São Lucas, capítulo 2, versículo 11 em diante, onde diz: São Lucas, capítulo 7, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, pararam. Algo sentiram ali esses que levavam o esquife. Quando ele tocou, aí o esquife, algo sentiram os que o levavam, porque se detiveram, não teve que falar nada. Ele somente o tocou. Recordem como quando tocou o manto, aquela mulher com fluxo de sangue não se curava, e vejam, ela dizia: se eu somente puder tocar a borda das suas vestes, serei curada. Há algo com o toque do Senhor. Agora vejam o toque do Senhor, além dali, vê-lo, algo tangível, também é por fé. Tocar o Senhor por fé, crendo, baseando sua fé em sua vinda, como foi na primeira vinda do Senhor. Não se pode ter fé se não há no que se basear. Na primeira vinda do Senhor, para obter o novo nascimento e obter o corpo teofânico da sexta dimensão, se requeria crer no cumprimento da primeira vinda do Senhor. Por isso ele perguntou: quem dizem vocês ser o Filho do Homem? Ou seja, vejam, se requer conhecer quem é nesse do qual Deus está cumprindo essa profecia. Basear a fé nessa promessa. E quando Deus a cumpre, então já se torna essa palavra vivificada, vindicada, e se torna uma realidade. E tudo que esse escolhido de Deus, com fé, pede, baseado nessa promessa, Deus dará. Agora continua dizendo: e os que levavam detiveram e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Vejam, ele não orou, mas que falou a palavra. Aí ele escreve, ou desenha uma estrela de Davi. Nessa outra Bíblia, desenha uma estrela de Davi no versículo 16 para ler, porque para cima é o versículo 14, 13 e 12, para cima aí ele escreve Deuteronômio 18, 15 ao 18, Êxodo 3, 7 ao 12, 3, 15 ao 22 e o versículo 4. Versículo 16 do capítulo 7 continua dizendo: de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. E ele escreve aí profeta. Na outra Bíblia, a visitação de Deus, a maior bênção. Podem sentar, por favor. Nos diz
na mensagem, ou da espada na boca, pregado em março de 1980 em Cayey, Porto Rico, diz, nesta, há um corte aí, de símbolos, e esses símbolos são realizados, são feitos uma realidade em cada tempo. E para o tempo em que nós vivemos, todos os símbolos deste tempo, Deus os torna uma realidade e permite que seus filhos entendam o cumprimento desses símbolos. Porque para os filhos de Deus, o entender o cumprimento desses símbolos se torna alimento espiritual para suas almas, porque toda palavra que sai da boca de Deus é pão espiritual, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, toda palavra que sai da boca de Deus é pão espiritual para a alma dos escolhidos. E a mensagem final de Deus, a última mensagem que Deus tem para ser pregada neste tempo e por toda a eternidade, é pão espiritual para todo filho de Deus, porque é a espada de dois fios, a espada do rei. E nós estamos no tempo em que essas coisas têm que ser feitas, se tornar uma realidade. E ao se tornar uma realidade para os filhos de Deus, então, quem recebe profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe todo o benefício para o qual veio esse profeta. São Mateus 10:41. Que Deus tenha muitas pessoas neste tempo para receber todo o benefício do ministério do Senhor em sua vinda. No último profeta que Deus terá nessa terra, que todos recebam o benefício do trabalho que fará a espada de dois fios do rei. Agora recordem, no livro dos selos, nos diz, o irmão Branham orando no sétimo selo, já para terminar a pregação do sétimo selo, porque antes ele tinha dito que lhe tinha caído uma espada em sua mão. Vejam na página 470, diz, tinha as mãos assim levantadas, de repente algo caiu na mão. Agora eu não sei. Não posso dizer. Seria que estava dormindo? Eu não sei. Estava como fora de mim? Eu não sei. Foi uma visão? Não posso dizer. O único que posso dizer é que foi igual a como quando chegaram esses anjos. E então, isso caiu nas minhas mãos e levantei a vista para ver. E era uma espada. Tinha o punho de marfim muito belo e a guarnição era de ouro puro. E a espada mesmo era como de cromo, como prata, mas muito brilhante. E tinha um fio tão tremendo. E pensei, isso é muito formoso e me cabia perfeitamente na mão. E então percebi e disse, mas eu sempre tive um temor dessas coisas. Uma espada. Pensei, o que farei com isto? Nesse momento, uma voz trovejou por todo o cânion e fez rolar as pedras e disse, essa é a espada do rei. E então voltei a mim. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, então seria outra coisa. Mas disse a espada do rei. Há um só rei. Esse é Deus. Ele tem uma só espada, sua palavra, pela qual eu vivo. Que Deus me ajude a trazer sua santa vestimenta e com sua palavra aberta aqui é a palavra. Amém. Agora passamos à página 479 do livro dos selos. Ele orando diz, uma parte aqui já ao final da página 479, depois, Senhor, rogo que me ajudes, estou começando a decair, sei que meus dias sobre essa terra já não podem ser muitos, rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas,
Ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. Agora vejam vocês. Esse outro é aquele do qual ele estava preparando o caminho, o qual é a palavra criadora sendo falada no cumprimento da visão da carpa. Recordem que o mais importante e o maior que Deus faz no meio da raça humana é o milagre de abrir o entendimento às Escrituras, o programa que Deus está realizando de era em era e de dispensação em dispensação. Não há outro maior milagre que abrir os olhos espirituais de uma pessoa. Esse é o milagre o qual Deus está realizando, mesmo que também há milagres físicos que vão se entrelaçando e já vai chegar um momento em que já vai ser sem limites, onde o poder de Deus em toda a sua plenitude estará manifestado neste tempo, onde já esse ministério terá chegado à parte culminante, onde o irmão Branham foi e viu ali tudo o que se estava realizando. Agora vejam, o irmão Branham estava refletindo, tipificando a esse mensageiro, esse ministério que estava ali na grande carpa catedral. É um mensageiro vivo, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Consequentemente, ele foi transportado a este tempo. Ele foi transportado a essa atividade onde já estava tudo sendo realizado, ou seja, tudo estava estabelecido por esse ministério, porque é Deus operando por meio desse ministério, colocando tudo em posição para chegar a essa parte culminante, onde ele me disse, quando tu vires essa mulher sair, ou seja, me deu ali um sinal importante, portanto, esse que estará vendo essa mulher já saindo dali, é porque ele está dentro, ministrando nesse momento. Porque a vê sair. Não fica dentro, mas que a vê sair, empurrando a maca. E esse mistério, ele não dará a conhecer, não dirá como funciona e nem como Deus está realizando neste tempo essa revelação tão grande da vinda do Senhor. Essa é a igreja noiva que o estava esperando, porque somente Ele está se revelando para aqueles que o esperam, para aqueles que vão ser transformados e raptados. Eles estão recebendo neste tempo final a fé de rapto, a fé para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Todo aquele que não está escutando a mensagem, a revelação do sétimo selo, não vai fazer o rapto. Tão simples assim. E você dirá, mas se o que ele faz é ler, o que ele faz é esquadrinhar e ler a Bíblia e as mensagens do irmão Branham e as mensagens do irmão William, porque tudo que esse homem, esse profeta está falando é a vindicação do que foi falado por esses profetas. E ele é o cumprimento dessas escrituras, ou seja, sua apresentação é a mensagem. Sua mensagem é tudo que os profetas falaram dele. E estará colocando na posição correspondente tudo que foi falado nas Sagradas Escrituras e também pela mensagem do reverendo William Branham e também pela mensagem do Dr. William Souto Santiago. Agora, vejam vocês que nessa mensagem ele nos fala, vamos ir a um lugar onde nos fala mais amplamente disso na mensagem no Monte de Sião, que foi pregado em 21 de dezembro de 1986, em Cayey, Porto Rico, diz: os que perseguiam sempre os escolhidos foram os que ficaram numa era que já tinha passado, e o seu mensageiro já tinha terminado seu trabalho.
Sempre os perseguidores foram os que ficaram antiquados, ficaram em uma era já passada, ou em uma era ou dispensação que já terminou. E ficam dizendo, nós temos como mensageiro fulano de tal, vem? O que está ocorrendo agora? Se fechou a dispensação da graça e muitos estão dizendo, como aconteceu no tempo do irmão Branham. Se foi o sétimo anjo mensageiro, muitos dizem, nosso mensageiro é William Marion Branham. E se foi aquele do qual Deus estará trazendo as boas novas, tudo correspondente a que a Maria Espiritual recebesse essa fé de que ela, e por meio dela estaria dando à luz esse filho prometido. Vejam, muitos ficaram e disseram, não, nosso mensageiro é William Souto Santiago. E ficam nessa dispensação que se fechou. Mas havia uma promessa de um sobe aqui. E muitos deles dizem, não, nós estamos na era da pedra angular, nós estamos na dispensação do reino. Pois, para estar na dispensação do reino na era da pedra angular, se requer entrar pela porta, pelo cumprimento da segunda vinda do Senhor. Tão simples assim. E como não creem no cumprimento da segunda vinda de Cristo nesse jovem carpinteiro, pois então não estão nessa nova era e nessa nova dispensação. Assim aconteceu há 2000 anos atrás. E a história se repete novamente. Agora, vejam, continua dizendo, mas esse foi o mensageiro dessa era onde eles ficaram, mas já terminou seu ministério, e já essa era ficou para trás, e ficam essas pessoas então formando problemas e disputas aos que seguem em frente no programa de Deus, a uma nova era, ou a uma nova dispensação, com um novo mensageiro que traz as boas novas para chamar e recolher os escolhidos dessa nova era ou nova dispensação, que começa esse mensageiro com a mensagem que é dada para esse tempo. Cada mensageiro trouxe a mensagem, trouxe tudo correspondente a essa era, e quando Deus terminou com esse mensageiro, se vão. Por isso, Deus o leva. Quando ele disse, fui enviado na presença de Deus para trazer essas boas novas, vem. Ele estava cumprindo ali um trabalho, trouxe as boas novas e se foi. Disse, quanto mais rápido der, mais rápido posso ir. E deu as boas novas e se foi. Como vão colocá-lo como que deixou o trabalho incompleto? Como que se foi? E depois, para acúmulo, diz que está trabalhando aí na sexta dimensão? Não se trabalha. Lá se vai descansar, porque os santos não morrem, mas que estão descansando, dormem dos seus trabalhos aqui neste planeta Terra. Do qual, vamos ver se encontramos aqui essa partezinha, ali, que nos fala disso. Retornaremos novamente a essa mensagem que estamos lendo. Vamos ver aqui nessa mensagem a importância de conhecer as promessas de Deus para o nosso tempo, pregado em 12 de novembro de 2014 em Assunção, Paraguai. Nos diz, há muitas pessoas, mas a que mais gostamos, corrijo, há muitas promessas, mas a que mais gostamos é a da transformação. Por que a da transformação? Porque os que serão transformados estarão vivos, serão transformados sem ver morte. Mas se tem que ir, então gosta da ressurreição dos mortos em Cristo, porque será ressuscitado em um corpo imortal, incorruptível e glorificado. Não há problema se tiver que ir. O único que, se for, até aí chegou o trabalho na obra do Senhor. E, consequentemente, a recompensa não cobre o tempo que você estiver no paraíso, vem? A recompensa cobre o tempo que você viveu na terra e trabalhou na obra do Senhor. E Ele nos falou, na mensagem também identificados pela sua obra, que foi pregado em 8 de julho de 1984,
nos diz, já o primeiro mensageiro se foi de férias para o paraíso, onde está descansando lá. E já leva quase 2.000 anos de férias, mas, segundo as notícias que nos levaram de lá, querem vir para cá, porque já tem bastante tempo de férias lá. E não trabalham, nem dormem, nem comem, nem se cansam. E parece que eles querem estar de novo aqui, para estar nos trabalhos aqui, nas quais também nós estamos. Quantos querem férias? Realmente vocês entenderam plenamente as palavras que foram faladas nessa manhã. Recordem quando se vai para lá, como ele nos dizia, seguro, nos coloca a falar às pessoas, e se é um ministro, mas e se é um profeta, mais ainda, como colocar o irmão Branham no alto, e diz, por que me coloco aqui neste lugar, em alto? Porque lá na terra tu fostes um líder, vem? E ali estão também dando a eles tudo o que eles trouxeram aqui. Ou falam ali, podem falar e tem essa conversa. E essa conversa lá, porque, veja, estiveram falando ali com o irmão Branham quando ele ia, ou nas ocasiões que ia, se via que falava com eles. Mas lá, não se trabalha como aqui, que se levanta a pessoa cedo e vai ao trabalho, vai ao trânsito também, nos carros, vai em direção ao trabalho, pega trânsito, depois no almoço, é preciso comer e tudo isso. Vê esses afãs lá? Não há. Agora continua dizendo o nosso irmão William, quantos querem continuar trabalhando na obra de Deus para este tempo? Pois o que há é mais trabalho para todos nós, começando por mim. Assim que as férias ainda não me aprovaram ainda e não poderei ir. Vejam, por esse tempo ele dizia, eu perguntei ao Senhor, se não há mais ninguém, se há alguém mais, e ali é preciso conseguir exatamente como ele disse ali. Porque, vejam vocês, que Deus não lhe estava mostrando ali, não tinha revelado esse mistério do sétimo selo abertamente, mas que ele entendeu, compreendeu nesse momento e estava numa parte onde Deus não lhe estava mostrando essa outra parte, essa outra etapa, onde seria uma nova era e uma nova dispensação. Tudo que ele nos falou estava mostrando o que seria essa nova dispensação. E ainda nesse momento não tinham dado visto bom liberação. Mas vejam que em 2017 ele diz, já tinha me chegado o tempo para ir e pedir mais tempo. Vejam, ele disse que já era o tempo, lhe foi dito que o tempo já se cumpriu ali. Já tinham lhe aprovado essa parte, mas vejam, ele pediu mais tempo, para que assim a vinda do anjo forte com título de propriedade, clamando, como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes, entregando esse título de propriedade a esse homem que clama, que o tempo não é mais. Vejam, se não tivesse acontecido isso, então a noiva teria passado pela grande tribulação, mas vejam como Deus tinha tudo guardado em segredo para que o inimigo não atrapalhasse e não interrompesse o programa do cumprimento do sétimo selo. E ele depois pede mais tempo. E vejam vocês como o Espírito Santo ali estava nos falando através desse novo instrumento, dizendo que o tempo não seria mais, que a dispensação da graça tinha chegado ao seu final e estava se começando uma nova dispensação. Esse profeta mensageiro dispensacional é o profeta da dispensação do reino, no qual disse que o tempo não seria mais. O tempo para buscar misericórdia no trono do céu, no céu, esse tempo já tinha terminado, porque esse assento de misericórdia tinha mudado a juízo e, onde ele estivesse nesse planeta Terra manifestando-se como leão da tribo de Judá, aí nesse novo propiciatório estaria dando misericórdia aos escolhidos de Deus e onde unicamente poderiam eles encontrar misericórdia. Agora vejam vocês que tudo isso é por revelação. Uma pessoa não pode, pela sua própria conta, tratar de que Deus lhe mostre a revelação e o cumprimento do sétimo selo, a menos que seja pelo Espírito Santo abrindo as Escrituras por meio de um profeta. Não há outra forma.
Agora vejam que já ele lhe deram a aprovação para ir. E se foi. Agora vamos continuar aqui na mensagem que estávamos lendo no princípio, intitulado. Vamos ver aqui o tema. Para refrescar um pouquinho a memória. Ou da espada na boca. Onde nos detivemos ali. Onde diz, vamos ver. Já consigo rapidinho. Aqui está. Diz, encontramos através da palavra de Deus que no livro do Apocalipse, no capítulo 15, há um grupo grande de pessoas, uma multidão que ninguém pode contar, as quais receberão também o benefício do ministério do Senhor em sua vinda. Nos diz Apocalipse capítulo 15, versículo do 1 em diante. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 pragas, as 7 últimas pragas, porque nelas se consumava a ira de Deus. Vi também como um mar de vidro, mesclado com fogo, e aos que tinham alcançado vitória sobre a besta e sua imagem, e sua marca e o número do seu nome, em pé sobre o mar de vidro, com as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são teus caminhos, Rei dos Santos. Diz o irmão William, aqui podemos ver que este grupo de pessoas que ninguém podia contar, porque era uma multidão que ninguém podia contar, cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e reconhecer o Senhor como Rei dos Santos, porque os seus santos já o tinham coroado como o Rei deles. Agora vejam, isso foi o que nos disse na página 134 do Livro dos Selos. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, porque está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já neste momento aqui que lemos, já os santos o coroaram como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continua dizendo, portanto, ele era Rei dos Reis. E essa multidão que ninguém podia contar, assim como o reconheceram os santos do Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o coroaram. Também estes o reconhecem como Rei dos Santos. Eles então têm o cântico, têm a mensagem de Moisés, têm a mensagem do Senhor para este tempo. Agora vejam, nessa mensagem, vamos ver aqui algo muito importante, onde ele nos diz na que estávamos lendo, a qual é no Monte de Sião, nessa mensagem onde nos detivemos ali, diz que fomos ao livro dos selos para ver o da espada. Vejam, continua dizendo aqui nessa mensagem, diz, esse é o único porta-voz e portador dessa nova mensagem, e é o único que pode fazer uma nova era ou dispensação fora dessa pessoa, desse mensageiro. Nenhuma outra pessoa está ordenado para trazer uma nova mensagem e para estabelecer uma nova era ou uma nova dispensação. As demais pessoas que quiserem pregar a nova mensagem
que corresponde a uma nova dispensação ou nova era, ou tem que receber do mensageiro que Deus envia para realizar esse trabalho. Qualquer que tente fazer de outra forma se encontrará contra o programa divino e se encontrará numa era que já passou ou numa nova dispensação que já passou. Perseguindo o mensageiro que traz a nova mensagem e estabelece a nova dispensação ou nova era. Assim que acontece sempre com as perseguições. São os que ficam atrás, que são influenciados por um ou mais líderes religiosos que não lhes agrada a forma do novo mensageiro e da nova mensagem. Ou seja, o líder religioso, ministros, homens, mulheres, tudo, qualquer pessoa que influencie, ou seja, que se torne uma influência às demais pessoas. Assim que acontece sempre com as perseguições. São os que ficam atrás que são influenciados por um ou mais líderes religiosos que não lhes agrada a forma do novo mensageiro e da nova mensagem. E eles então começam a buscar faltas e dizer, não é esse o novo mensageiro, não é esse o novo mensageiro e nem essa nova mensagem. Eles tratam de evitar que o povo saia da era que já passou. E então começam a dizer, o mensageiro não é esse que apareceu, mas este outro. Vem, o mesmo que está acontecendo agora. Quando Deus está cumprindo o que Ele prometeu, vejam, se colocaram a combater o que foi profetizado, o que foi falado e quando Deus vem a realizar isso que foi falado de que aconteceria no fim do tempo, então diz, não, é que não pode ser isso. Tão simples não pode ser. Mas vejam, Deus escondeu o mistério da primeira vinda do Senhor em um jovem carpinteiro de Nazaré. Ninguém ia pensar e imaginar que o cumprimento da primeira vinda do Senhor Deus ia realizar e ia cumprir no jovem carpinteiro. E ele diz, e que se em sua segunda vinda o cumpre igual? Creriam? Vejam, se não estão crendo agora. No tempo de Jesus, tivessem vivido lá, também não teriam crido. Mesmo que digam que sim teriam crido em Jesus. A atitude que toma agora e está assumindo agora é a mesma que teria feito em qualquer tempo em que Deus tivesse manifestado. No tempo de Moisés, estaria na fila de Datã, Abirão e Coré. Tão simples assim. Qualquer que tente fazer de outra forma se encontrará contra o programa divino e se encontrará numa era que já passou, ou uma nova dispensação que já passou, perseguindo o mensageiro que traz a nova mensagem e estabelece a nova dispensação ou nova era. Assim é que acontece sempre com as perseguições. São os que ficam atrás que são influenciados por um ou mais líderes religiosos que não lhes agrada a forma do novo mensageiro e da nova mensagem. E eles então começam a buscar faltas e dizer, não é esse o novo mensageiro, nem é essa a nova mensagem. E eles tentam de evitar que o povo saia da era que já passou. E então começa a dizer, o mensageiro não é esse que apareceu, mas este outro. E o que mostra é quem já tinha terminado o ministério e essa mensagem tinha terminado. Vem, quem estão mostrando agora? Não, o nosso mensageiro é este, William Soto Santiago. Este é o mensageiro, não pode ter mais outro, mais nenhum. Não pode ter mais nenhum. Tudo está se cumprindo conforme ao plano divino, vem? Porque assim foi na primeira vinda do Senhor. Ou disseram lá, nós temos Moisés. Vem, aqui pode dizer, nós temos o nosso irmão William Soto Santiago. Todos temos a mensagem dele, todos temos a mensagem do nosso irmão Branham, todos temos a mensagem dos profetas, mas hoje temos todo o cumprimento do que eles falaram, nós o temos hoje. Que bênção e que bem-aventurança tem os escolhidos de Deus neste tempo final. Tem o tudo, em tudo. Porque Ele é quem está no meio da sua igreja. Portanto, tem tudo.
E eles tratam de evitar que o povo saia da era que já passou e então começa a dizer: o mensageiro não é esse que apareceu, mas este outro. E o que mostram é o que já tinha terminado o ministério. E essa mensagem já tinha terminado. E essa mensagem somente pode ser usada corretamente pelo novo mensageiro para mostrar ao povo as coisas que esse mensageiro passado tinha dito, da nova era ou dispensação que estava por chegar. O único que pode tomar a mensagem de toda a Bíblia dos profetas e do seu precursor e do arcanjo Gabriel, das boas novas, é esse mensageiro dispensacional ou mensageiro da dispensação do reino. Toda pessoa que se levante para estar fazendo estudos bíblicos e falando, e mais aqueles que colocam a subir suave também, tremendo problema encontraram, porque vejam, o único que estava ordenado e o único que, em uma ocasião, abaixaram o assobio suave no lugar onde estava apresentado o irmão William, e ele mandou dizer que não abaixe enquanto você estiver falando. Essa voz do assobio suave estava aí identificando esse mensageiro que ia, em um dado momento, fazer essa mudança de dispensação. Já estava fazendo esse entrelace dispensacional. Na frente de todo o povo, Deus estava cumprindo uma promessa muito grande. E ele dizia: quando estiver falando, que te coloque o assobio e não tirem. O melhor, quando for falar, no momento em que você for falar, pois abaixe um pouquinho, e quando você se cala, o sobe, aumentam. E quantas vezes quiser se deter e falar, assim que façam. Mas tudo isso, vejam, Deus o cumpre de uma maneira tão simples que não estava se falando como Deus ia estar realizando e cumprindo essa promessa. Porque se Deus se colocasse a falar por meio do reverendo William Branham, que escutou no cumprimento da visão da carpa, a terceira etapa, quantos imitadores teriam se colocado a fazer o mesmo? E ainda assim, vejam, há pessoas que colocam o assobio para falar. Estudos e tudo isso. Vem imitadores. E os que o seguem, mais imitadores são. A pessoa tem que ter neste tempo final muito cuidado, porque cai então nessa posição de imitadores. E como há escrituras que têm que se cumprir, cuidem-se de não preencher os requisitos desses imitadores, dos Ananias e Safiras, dos Judas. A pessoa tem que se cuidar de tudo isso. Não preencher esses requisitos, que já muitos estão preenchendo em todas essas partes, em todas essas faces. E quem mostram, eu estou lendo, cada vez que eu regresso, eu leio que duas frases antes para ir entrelaçando. E quem mostra esse que já tinha terminado esse ministério, e essa mensagem já tinha terminado, e essa mensagem somente pode ser usada corretamente pelo novo mensageiro, para mostrar ao povo as coisas que esse mensageiro passado tinha dito da nova era, ou dispensação que estava por chegar. Ele é o único que pode tomar essa mensagem e dar ao povo na forma correta para uma nova dispensação. Não para levá-la a uma dispensação ou era que já passou, mas para mostrar que o mensageiro anterior a ele já tinha falado dessa nova mensagem que viria, desse novo mensageiro e das pessoas que receberiam essa nova mensagem e entrariam a uma nova era ou uma nova dispensação. Não é que o que o mensageiro passado falou não sirva, mas que tem que ser tomado na forma correta, quando se usa em outra era ou outra dispensação. Se toma e se mostra o que foi falado para uma nova era ou uma nova dispensação. E com isso se mostra que era uma promessa divina o que está acontecendo para as pessoas que estão vivendo em uma mudança de era ou de dispensação. O único que pode tomar a mensagem do reverendo William Branham e da Bíblia, e a mensagem do reverendo William Branham, e a mensagem que ele nos trouxe, o arcanjo Gabriel, nosso amado irmão William Souto Santiago, é este profeta dispensacional, no qual Deus está cumprindo sua vinda. Tão simples assim. Agora vejam vocês. Continua dizendo onde paramos na mensagem. Vamos ver aqui. O da espada na boca, continuamos aqui, estamos indo ali e aqui. Vamos continuar aqui.
diz: está o ministério do primeiro Moisés, ou o ministério de Moisés pela primeira vez, mas também está o ministério de Moisés pela segunda vez, conforme Apocalipse capítulo 11. E eles terão o cântico, a mensagem do segundo Moisés, do ministério de Moisés operando pela segunda vez. Porque com esse ministério é que Deus trabalha para os 144 mil também, para os 144 mil hebreus. É o ministério de Moisés, e o ministério de Elias é o ministério do Senhor, é o ministério do Messias, é o ministério do Senhor em sua vinda, conforme a ordem da sua vinda, operando em um ser humano, operando em um dos filhos de Deus que viverá sobre essa terra, que terá sido predestinado para esse propósito. Ele não será o Senhor, ele não será Elias, ele não será Moisés, mas nele estarão esses ministérios operando para o bem, para o benefício de todos os escolhidos, desde o leste até o oeste, e desde o oeste até o leste. Portanto, todos os santos do Senhor, quando reconhecem e veem a vinda do Senhor, e o reconhecem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o coroam como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eles não estão fazendo isso com o instrumento que Deus tem, mas que eles estarão fazendo isso com o Senhor, que é Espírito, ao qual eles o reconhecerão manifestado em um corpo de carne humana. Eles, a quem coroam é o Senhor, o qual é Espírito, mas que para ser coroado tem que tomar um corpo de carne humana, porque um Espírito não pode ser coroado. Para o Senhor ser coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pelos seus santos, tem então que em sua vinda encarnar-se em um dos escolhidos, em um dos filhos de Deus, dos que estiverem vivendo nessa terra, o qual é assinalado pela palavra de Deus como um profeta, como o último dos profetas, como Benjamim, dos profetas. E através da sua manifestação em carne humana, o Senhor estará cumprindo sua segunda vinda, e estará se manifestando, trazendo em sua boca a espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus para o tempo da vinda do Senhor. A mensagem do Evangelho do Reino de Deus, a mensagem da terceira dispensação. Isso é o que foi prometido na palavra de Deus, e isso é o que Deus estará fazendo neste tempo final. Isso é que os filhos de Deus estarão vendo Deus fazer. E eles se regozijarão quando virem Deus fazendo essas coisas que Ele prometeu para fazer neste tempo final. Que Deus abra os olhos de todos os seus filhos neste tempo final, para estar na expectativa, olhando e vigiando, para ver o Senhor em sua vinda, com uma espada afiada de 2 fios, em sua boca, para que todos possam ver a espada do rei na boca do rei. Que Deus continue nos abençoando, e neste tema dessa ocasião, Ele, neste tempo final, permita ver todos os seus filhos, lhes permita ver ao da espada de 2 fios na boca. Agora, nessa mensagem também, intitulada Deus difere sua ira, pregado em 9 de junho de 2012, em Cayey, Porto Rico. Em alguma ocasião, falarei mais claro desses problemas de saúde que entraram à raça humana lá no tempo de Adão e Eva, e de onde vieram esses problemas, como entraram na raça humana, e como entrou a morte na raça humana. Com mais detalhes veremos isso. Hoje estamos aqui em estudo bíblico, amanhã também, pois os domingos são estudos bíblicos na escola dominical. Em todas as igrejas que creem em Cristo, não importa a denominação, não importa o grupo. Agora veja, esse era o trabalho do Espírito Santo, vejam, no qual em São Mateus nos fala desse trabalho de recolher todo tipo de peixes, e estava a promessa de que no fim do tempo Deus enviaria os anjos ceifeiros para fazer essa separação, essa segregação entre o certo e o errôneo.
diz no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo 47 diz: semelhantemente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia. E assentando-se onde? Onde estavam se assentando? Onde se sentaria esses ministérios? Vejam, nesse instrumento. Porque isso foi o que quiseram Tiago e João, e disseram à sua mamãe que pedisse isso a Jesus. E Jesus disse: isso não é meu dar, mas àqueles que já está pré-ordenado por Deus. Ou seja, que esse trabalho que estariam realizando esses ministérios, o qual estaria se repetindo o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus, e estava destinado desde antes da fundação do mundo para esse instrumento, esse véu de carne. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se, escolhe os bons para os cestos e os ruins, porém lançam fora. Assim será a consumação do século. Agora, no mal lançam fora. Vejam, tem uma mensagem que ele diz, o irmão Branham, na mensagem, o Deus dessa era perversa, diz, na página 19 embaixo, para 20 diz: e quando a luz brilha, eles espalham. Se foram dentre nós porque não eram de nós. A Bíblia diz: eles não podem viver na luz do mundo porque o Deus do céu enviou sua luz nesses últimos dias para que ele pudesse iluminar no caminho para seus filhos. Vejam, o que aí nos falou, não estão conosco porque não eram dos nossos e tiveram que ir. O que diz aqui? O mal lançam fora porque não eram desses peixes, do qual o irmão Branham lançou o anzol para pescar esses peixes. Vejam na página. Vamos ver aqui do livro de citações. Página 12, parágrafo 97. Aí você pode ler tudo isso que é o que nos fala dessas etapas nas quais estava o reverendo William Branham. Depois, vejam, primeiro, ele tinha sido colocado em um lugar onde estava se realizando uma atividade. Vejam, tudo isso está acontecendo nas eras, e depois, mais adiante, o leva a um lago, depois, mais adiante, o leva a um lugar onde vê, ou ele se vê tentando colocar um cadarço de sapato sobre o ilhós de um sapatinho de bebê, vejam. E esses são pentecostais, vejam. Vai subindo de etapa em etapa, tudo isso já foi mostrado, representado e cumprido no tempo do irmão Branham e todo esse tempo. Mas vejam vocês que depois foi colocado mais acima, e também foi mostrado, representado e cumprido no tempo do nosso irmão William. Porque o único que está realizando essa pesca milagrosa é um instrumento que Deus tem vivo neste tempo final. Onde o irmão Branham, vamos terminar primeiro aqui essa citação de São Mateus capítulo 13, para não perder o fio aí. Versículo 50 diz, versículo 49, e assim será no final do século, sairão os anjos e afastarão os maus dentre os justos, e os lançarão no forno de fogo. Aí será o choro e o ranger de dentes. Jesus disse: entendestes essas coisas? Todas essas coisas? Eles responderam: sim, Senhor.
Agora vejam vocês, nessa mensagem, a semente da serpente, na página 47, nos diz ali, o reverendo William Branham, nessa mensagem, um parágrafo ao final diz: somente tenho que pregar a palavra, lanço a rede e a puxo para dentro. Aí há sapos, aranhas do mar, serpentes e também alguns peixes. Isso depende de Deus decidir isso. Eu somente puxo a rede, só prego a palavra e a puxo para dentro e digo: aqui estão, Senhor, todos ao redor do altar. Tu conheces os teus, tu os conheceste desde a fundação. Eu não sei qual é qual. Tu sim. Ele não sabia, nenhum dos mensageiros sabiam. Por isso, se deixasse, vejam, nesse mesmo capítulo 13, versículo, vamos ver aqui, versículo 24 diz, do Evangelho segundo São Mateus, referiu outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto dormia os homens, veio o seu inimigo e semeou joio entre o trigo e se retirou. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram, ou seja, os mensageiros de cada era: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: o inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Nenhum mensageiro das eras sabia quem era trigo e quem era joio. O trabalho deles era recolher a rede, e aí, vejam, ele diz: lanço a rede e puxo. O tempo do irmão William aconteceu o mesmo. Tirou a rede, a puxava e puxou. Vejam, todas essas coisinhas que ocorreram. O primeiro puxão, o segundo puxão, dos peixes se aproximando, olhando, tudo isso foram etapas que foram realizadas em seu ministério, o qual foi trabalho que se realizou em diferentes esferas aqui na humanidade. E tudo isso correspondia à etapa onde Deus ia realizar essa separação e essa colheita dos peixes grandes. Por isso, ao fim do tempo, alguns vão dizer: mas eu fiz isso, eu fiz o outro, eu trabalhei aqui, eu trabalhei nessa organização, eu trabalhei nessa outra, eu fui diretor, ou isso ou outro, fiz tantas coisas, eu amanheci e aportei mais do que todos. Afastai-vos de mim, operadores de iniquidade, vem, não são reconhecidos como instrumentos escolhidos de Deus, correspondentes a essa era e essa dispensação, porque rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez, rejeitaram entrar por essa porta. Ou seja, não são reconhecidos pelo mensageiro da dispensação do reino. Porque se uma pessoa não reconhece alguém como o governador ou como rei, como vai querer em seu gabinete? Esse não vai estar no seu reino, pois todos aqueles que não receberam o Senhor em sua segunda vinda, no cumprimento do sétimo selo desse anjo que era diferente dos demais, não estarão na ceia das bodas do Cordeiro, nem no glorioso reino milenial. Voltaremos a vê-los depois do milênio, se é que não cruzaram a linha, pois obterão vida eterna. Senão, pois serão destruídos em alma, espírito e corpo. Tão simples assim. Agora veja esse trabalho de lançar a rede aqui. Depois, quando ele diz ao Senhor: veio então os servos do pai de família e disseram: Senhor, não semeaste boa semente em seu campo, de onde pois tem joio? Ele disse: o inimigo fez isso. E os servos disseram: quer pois que vamos e arranquemos? Ele disse: não, para que ao arrancar o joio arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntamente um com o outro até a ceifa. E por ocasião da ceifa eu direi aos ceifeiros: recolhei primeiro
o joio está em feixes para queimá-lo. Mas então colhei o trigo no meu celeiro. Agora vejam como esse instrumento no qual Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, tem esse trabalho. É a palavra que está realizando esse trabalho. E muitos saem para fora. Não estar seguindo esse instrumento, o cumprimento da vinda do Senhor, porque não era dos nossos. E a mesma palavra é a que os descobre. Acende a luz, diz um pouquinho antes dessa mensagem que lemos, e verá baratas e grilos que saem correndo e dizem, não saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Agora veja, o irmão Branham diz aqui, só tenho que pregar a palavra, lanço a rede e a puxo para dentro. Aí há sapos, aranhas da água, serpentes e também alguns peixes. Isso depende de Deus decidir isso. Eu só puxo a rede, só prego a palavra e a puxo. E digo, aqui está o Senhor, todos em volta do altar. Tu conheces os teus. Vejam, tudo isso se cumpriu nessa página. Ou no parágrafo 97 do livro de citações, onde ao princípio, vejam, tudo isso que lhe foi mostrado ali, tudo isso, no tempo do irmão Branham se estava cumprindo e também parte no tempo do irmão William. Aqui estão, Senhor, todos ao redor do altar. Tu conheces os teus. Tu os conheces desde a fundação. Eu não sei qual é qual. Mas seus anjos ceifeiros sim sabem. Sim sabem quem é quem. Tu sim. Assim que isso depende de ti, Senhor. E isso é o melhor que eu posso fazer. Eu vou e passo a rede em outro lugar e apanho outro grupo. Só posso fazer isso. E ele escreve a rede e a pesca. E no outro escreve Mateus 13, 47 ao 50. Agora, vejam vocês como Deus está cumprindo neste tempo final tudo o que Ele prometeu. E Ele disse que seria de uma maneira tão e tão simples que, se não vigiássemos, nos passaria despercebido. E Ele estaria recebendo aqueles que o estavam esperando. Vejam na mensagem, os verdadeiros discípulos permanecem na palavra, pregada em 19 de maio de 1999, em Escarcega, Campeche, México, diz, e vejam vocês como em 1 de João, capítulo 2, versículo 27 nos diz, mas a unção que vós recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, assim como a unção mesma vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, segundo ela vos ensinou. Permanecei nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando se manifestar, tenhamos confiança, para que em sua vinda não nos afastemos dele envergonhados, diz o irmão William, para que em sua segunda vinda não nos afastemos dele, para quando ele se manifestar em sua segunda vinda, não nos afastemos, mas que sejamos aproximados a ele, recebidos por ele. Por isso ele disse, quem vem a mim, eu não lanço fora. E neste tempo final, todos os que se aproximaram ao cumprimento dessa visitação de Deus, a maior bênção, o cumprimento da segunda vinda do Senhor, foram recebidos por Ele. Ou seja, todos os que se aproximaram ao cumprimento da sua segunda vinda, a visitação de Deus, a maior bênção, nos colocamos em pé. E assim deixamos neste tema a visitação de Deus, a maior bênção, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.